Bem, pessoal, continuando. Falamos sobre a FMI, o Banco Mundial, né? Agora, a Organização Mundial do Comércio, OMC, foi criada, surgiu em 1995 e 2016 era formada por 164 países membros, tá? São muitos países. O órgão tem o objetivo de regular o comércio internacional. Ele fiscaliza, ele estabelece normas, proibições e tarifas de comércio exterior para seus integrantes. Ele é que organiza todo o comércio mundial. É papel da OMC atuar também como um tribunal na resolução de disputas comerciais. Então, se um país tem problema em negociar com outro, quem vai decidir quem está certo é a Organização Mundial do Comércio. Tá legal? O Brasil e o Canadá, uma vez, passaram por problemas assim, né? E a OMC deu ganho de causa ao Canadá. E por aí vai, tá? Vamos lá. Blocos econômicos regionais. Na década de 90, o grande número de crises econômicas levou diversos estados a reagir firmando acordos que os protegessem dos efeitos negativos da globalização. Como dizem, por aí a união faz a força, né? Formaram-se então blocos econômicos regionais por meio dos quais os países estabelecem acordos de cooperação econômica que permitem, por exemplo, a redução ou a extinção de taxas alfandegárias e até mesmo a abertura das fronteiras para a livre circulação de mercadorias, pessoas e capitais entre os países membros, como ocorre na União Europeia e no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Essas novas configurações propiciaram a ampliação das empresas multinacionais no mercado internacional. Então é o seguinte, olha só. O bloco econômico vai acontecer com a união de vários países, principalmente na questão comercial, tá? E daí vai se ampliando. Existem 4 fases de integração de um bloco econômico, tá? E no decorrer, né, dessas integrações, vão ocorrendo essas coisas, ó. Redução e extinção das taxas alfandegárias, ou seja, porque quando você exporta ou importa, nenhum produto entra ou sai do seu país, principalmente entra no seu país, sem pagar imposto, tem sempre uma taxa. Então, dentro do bloco, há uma negociação para que essas taxas sejam reduzidas ou até zeradas. Então, se o Brasil compra a caneta da Argentina, ela vai pagar o imposto para entrar no Brasil. Mas como o Brasil e a Argentina são no mesmo bloco do Mercosul, se a taxa era de 20%, pode ir baixando para 15%, para 10%, até chegar a 0%. Diferente da negociação com um país que não é do bloco, tá? Então, conforme vai evoluindo a integração entre os países membros do bloco, pode ter livre circulação de mercadoria, as pessoas podem ultrapassar as fronteiras sem dar muita satisfação, dinheiro, empresa, tá? O bloco econômico mais desenvolvido do mundo é a União Europeia, tá? O NAFTA ainda é um acordo comercial simples. Vamos ver as fases daqui a pouco. Tá legal? Bem, há também organizações regionais que atuam com o objetivo de estabelecer normas comuns e manter a estabilidade política dos países participantes. Entre eles estão a Organização de Estados Americanos, a OEA, e a Comunidade de Estados Independentes. Nós vimos lá que se formou após o fim da União Soviética, né, quando estudamos lá a Guerra Fria. Tá legal? Então repara, ó, são organizações regionais, não chega a ser blocos econômicos, tá? Blocos econômicos efetivamente, tá? No bloco econômico, a intenção é se unir para disputar mercado no mundo globalizado, tá legal? Se une, um ajuda o outro para no final todos saírem fortes. A União Europeia é a maior representação disso. Repara só, os acordos econômicos regionais possíveis num bloco econômico obedecem 4 etapas progressivas e cumulativas. Está lá na página 78 a definição. A mais simples é a zona de livre comércio, quando se forma o bloco, que um começa a negociar, um país negocia com o outro dentro do bloco, reduzindo as taxas alfandegárias, aquela tarifa de importação que eu falei. A união aduaneira, quando você começa a negociar, o bloco começa a negociar como um todo,
como bloco mesmo, com o país de fora, tá? Com tarifas de importação em comum. O mercado comum, quando você começa a criar outros órgãos supranacionais, tipo um parlamento, né, um local onde vão ter vários deputados, vários representantes dos países do bloco para negociar e chegar a conclusões políticas e econômicas para o bloco, tá? E união monetária, econômica e monetária. Quando você chega à moeda única, o único bloco do mundo que tem moeda única é a União Europeia, que tem o euro. Para chegar a isso, todas as economias têm que estar extremamente equilibradas. Tá legal? Então são essas 4 fases aqui que vão nortear o surgimento de um bloco econômico até o seu topo, o máximo, alcançar o máximo, que o único que alcançou foi a União Europeia. Zona de livre comércio, evolui para a União Aduaneira, depois mercado comum, depois União Econômica e Monetária. Dá uma olhada nessas definições na página 78, tá ok? Bem, associação entre países. Diferentemente dos blocos econômicos, em que os países membros visam a integração econômica e política entre si, nesses grupos os países se associam de modo informal. O que é algo informal? Né? É o contrário do formal. É aquilo que você está mais à vontade. Você vai conversar se você quiser, vai negociar se você quiser. Tá? Se quiser participar, participa. Se não quiser, não participa. Então, se associam de modo informal, com o objetivo de propor ações conjuntas para problemas comuns. Então, temos aqui o G8, famoso G8. Sempre que há reunião deles, há vários protestos, que aqui reúne simplesmente os países mais ricos e industrializados do mundo. Então, você tem a Alemanha, tem o Canadá, tem os Estados Unidos, tem a França, tem a Itália, tem o Japão, tem o Reino Unido e a Rússia, que entra aí não exatamente pela questão econômica, mas pela importância geopolítica que ela tem. É a segunda maior potência bélica do planeta, só perde para os Estados Unidos. Então ela tem importância aí nesse esquema. Mas vamos acompanhar. As ações do G8 influenciam todo o comércio mundial. Claro, são as maiores nações do mundo. Observações sobre o G8. A Rússia está suspensa do G8 em razão do conflito com a Ucrânia pela posse da Península da Crimeia. Isso é uma coisa que a gente pode ver mais adiante. Mas é um conflito internacional que muitos países, aí, os grandes países, não concordaram muito com essa intervenção da Rússia. Então ela está suspensa momentaneamente. Os Estados Unidos também, dentro do G8, têm se isolado um pouco, têm buscado ver somente o seu lado, com a política do Donald Trump. Tá legal? E o G8 também tem ampliado diálogo com as principais potências emergentes do planeta, os países que estão crescendo economicamente. Brasil, Índia e China. Claro que a gente está falando isso tudo em função de um quadro atual, mas temos aí a pandemia, que quando ela foi equacionada no mundo, aí vamos ver como a economia vai ficar. Muito disso aí, muitas dessas coisas podem mudar, né? O grupo dos 20, o G20, é mais amplo, né? É um fórum informal que reúne países envolvidos em desenvolvimento a fim de discutir a economia global. Aí já vai entrar o G8, mais vários países emergentes, incluindo o Brasil. Tá legal? Acompanha aí. Vamos lá, que esse capítulo aí é maior. O Brasil na ordem mundial. A participação em blocos econômicos e iniciativas de integração política propiciaram maior projeção internacional ao Brasil desde o final do século XX. O crescimento econômico do país nos anos 2000 ampliou as relações com maior autonomia nas relações políticas internacionais. O Brasil começou a ter um papel mais proeminente nas questões internacionais, tá? Ao contrário do que ocorria até a década de 90, o Brasil e a China estabeleceram relações e acordos com outros países sem passar pela mediação dos Estados Unidos. Claro que atualmente muita coisa está mudando, mas olha só. Brasil e China passaram a andar com as próprias pernas, sem intermediação dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Ganhando independência do capital estadunidense, ganhando independência do dinheiro dos Estados Unidos.
Quando você depende do outro, isso é sempre muito ruim. Você não consegue andar com as suas próprias pernas, tá? E Brasil e China deram esses passos muito importantes aí. O Brasil passou a integrar organizações como o Mercado Comum do Sul, Mercosul, e a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. O Brasil é protagonista dentro dessas organizações, tá? Isso é muito importante. E incomoda, pelo menos antes, até algum tempo, incomodava os Estados Unidos isso, né? Hoje a relação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos está muito mais voltada para uma união entre as nações, mas, né, guardadas as devidas proporções, né? Bem, o Mercosul representa uma importante área de influência econômica para o Brasil. O Brasil é o principal país dentro do Mercosul, tá? É o principal país. É Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, sendo que a Venezuela está suspensa. Então, o Brasil é que comanda o Mercosul. E dá as cartas na Unasul também. Olha só. Relações políticas regionais, a Unasul. Criada em 2008, a Unasul propõe a integração dos países sul-americanos para o desenvolvimento conjunto de infraestrutura e o aproveitamento dos recursos naturais desses países. Então, a Unasul é uma ideia, né, que já há algum tempo vinha sendo plantada, de que para que pudesse haver uma integração de toda a América do Sul, tá? De toda a América do Sul. Então, desenvolvendo infraestrutura e um aproveitamento melhor, mais racional dos recursos naturais desses países. Criar uma coisa mais ampla para um ajudar o outro, né? A Unasul também tem como objetivos fortalecer a democracia, a defesa militar e o desenvolvimento tecnológico, além de aumentar a competitividade econômica da região. Isso tudo tendo o Brasil como protagonista. Ou seja, o Brasil tinha e ainda tem uma grande possibilidade de desenvolver a nossa região, né? E o Brasil ganha muito com isso, liderando esse possível bloco aí no futuro, quem sabe, né? Uma coisa muito mais ampla que o Mercosul. Vamos ver no que vai dar isso, né? Porque o Mercosul são só 5 países e a Unasul pegaria a América do Sul toda, tá ok? Bem, a busca por representatividade no cenário mundial. Tá. A busca por representatividade no cenário mundial. Em associações como o G20, o Brasil tornou-se um importante representante dos países em desenvolvimento, buscando um tratamento mais justo para os países emergentes. Virou um representante dos países que estão crescendo diante das grandes potências desse grupo super importante que é o G20. Além disso, os países dos BRICS, que nós já vimos, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, África do Sul, os principais países emergentes do mundo, passaram a se encontrar sistematicamente a partir de 2006, indicando uma aproximação comercial entre eles, apesar de divergências internas, ou seja, discussões, né? Opiniões contrárias, o que é comum em qualquer relação, né? Há divergências. No âmbito dos BRICS, o Brasil participou da fundação do novo Banco de Desenvolvimento, NBD, criado aí pelos países dos BRICS, né? E de um fundo de auxílio aos membros do grupo. Excelente isso, ó, que visa reduzir a dependência de órgãos como a FMI e o Banco Mundial. Ao invés de recorrer ao FMI e ao Banco Mundial, se recorre aos recursos plantados, criados pelos próprios BRICS, pelo principal grupo de países emergentes do planeta. Isso é excelente, né? Nos torna mais independentes. O Banco dos BRICS tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura, obra, né? Esse tipo de coisa no país, e de desenvolvimento dos países membros, tá? Isso é excelente para nos tornar mais independentes dos países que têm dinheiro no planeta. O Brasil também busca maior representatividade na ONU e pleiteia a vaga de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É um desejo antigo do Brasil, mas, né, que ainda não se tornou realidade. Bem, pessoal, esse capítulo foi longo. Façam com carinho, com cuidado, por favor, os exercícios da página 82, exceto o número 4, tá? Não precisa fazer o número 4.
São poucos exercícios. Façam com carinho, com amor no coração, tá? Estudem, fiquem espertos aí. Se cuidem, fiquem com Deus e se cuidem novamente. Tá legal? Um beijo, tchau.